aula você aprenderá o passo a passo de como montar e fazer o acabamento da linda blusa dégagée. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Quero agradecer vocês que comentaram no vídeo anterior. Eu tirei um tempinho para ler todos os comentários e, sério, eu fiquei emocionada. Eu quero que vocês sintam o que eu senti lendo aqueles comentários e elogios. Deixa eu ler alguns para vocês. Olha só, temos aqui Pereira Sandra, que ela diz: gostei mesmo, você explica muito bem, obrigada. Sandra, que eu creio que esse seja o seu nome, Sandra, muito obrigada a você por estar acompanhando a nossa Semana da Costura. Tem muito mais vindo por aí. Nossa segunda aula logo começa. Edneide Gomes. Edneide diz: gostei muito das dicas de modelagem, principalmente o detalhe da barra da manga. Não conheço esse modelo de blusa e estou ansiosa pela próxima aula. Obrigada pela oportunidade. Gratidão a você também. Quando ela fala da barra da manga, ela está falando do chanfro, detalhe de modelagem. Que legal! Fico feliz que já aprendeu algo mais. Tem muito mais ainda. Lúcia Menezes, adorei. Sempre quis fazer esse decote, mas não tinha nem ideia de como fazia, de como seria. Obrigado. Vou fazer o molde e a blusa. Isso mesmo, Lúcia, faça. Você vai amar. Isso porque você ainda não viu essa blusa finalizada. Aguarde e verá quantos detalhes, como ela fica perfeita, maravilhosa, linda. Laudeci Leite Cavalcante, primeira live maravilhosa. Amo sua didática, explica muito bem. Fico muito feliz, Laudeci, com esta devolutiva, porque aí sei que estou no caminho certo, porque o meu sonho sempre foi levar conhecimento de qualidade. E tenho certeza agora, com o seu comentário, que eu estou conseguindo, com o comentário de todos vocês, porque tivemos muitos comentários, né? Estou lendo apenas alguns. A Deusa Oliveira diz: eu gostei muito da aula de hoje, eu quero muito aprender a costurar de verdade e sei que com você eu vou aprender muito. Você é o máximo. Obrigada. Obrigada mesmo, Deusa. Máximo é o nosso Criador. Eu sou apenas criatura e tento levar o que eu aprendo com muito amor e carinho para vocês, de coração. Para finalizar, a Gertrudes Klein diz: amei, achei muito bem explicado. Obrigado, meus amigos e amigas, continuem acompanhando. Chocante, né? Você, assim como eles, pode se tornar uma profissional, utilizar técnicas que ninguém usa, máquinas que ninguém sabe manusear. Agora, sem mais delongas, vou te ensinar os acabamentos obrigatórios que vamos utilizar nesta peça e fazer as barras. Iniciando agora a nossa aula, vamos fazer o que agora? A junção das partes. Mas lembrem-se que eu disse sobre o acabamento das costas. Nós fizemos na aula anterior o acabamento das costas e disse que faríamos o da frente. Então, olha, acabamento das costas, o primeiro passo. O segundo passo, já deixei adiantado aqui para nós. Overloquei todinho o decote da blusa frente. Sabe aquela parte alta? Overloquei. Mas aqui você pode, não tem overlock, não é desculpa para você não fazer. Você pode fazer como? Você dá uma viradinha assim, ó, faz uma barrinha de lenço, esse tecido é um pouco mais grosso. Então, o que você pode fazer? Bater um zigue, depois virar assim delicadamente e bater uma costura reta aqui, ou então bater um zigue-zague, que deixei até preparadinho aqui no retalhinho de tecido para te mostrar. Olha só. Ó.
Ah, não tem a máquina reta, não tem a overlock, é possível fazer, ó. Isso é zigue-zague. Sabe como eu fiz isso? Olha, dobrei bem pouquinho, uma margenzinha de menos de meio centímetro ou meio centímetro e bati o zigue-zague. Então, você pode sim, não tem overlock? Dá sim para você montar essa peça lindíssima. Se de repente você é ainda mais ousada e quer colocar um viés, você vem, depois de passar a costurinha aqui, você coloca o viés. Se você quer colocar o viés nesse decote, né? De repente você quer colocar o viés no decote. Aí é lógico, você vai optar por um viés mais fininho, que tem um viés que ele fica bem fininho assim, ó, né? Assim, bem estreitinho. Você vai fazer o que com aquele viés estreitinho? Você encaixa assim, ó, dos dois lados. Se de repente você não tem habilidade ainda, alfineta, alinhava primeiro ele todinho aqui ao redor de todo o seu decote. Depois que você colocar ao redor de todo o decote e alinhavar, você vem e passa uma costurinha. Mas é aquele viés estreitinho, que ele fica assim, ó, delicadinho assim, olha, tá? É um viés bem mais estreito. E se de repente você quer fazer aqui também com viés, todas as costuras, você vem com esse mesmo viés que eu disse. Depois que você passou a costura reta, você vem e encaixa o viés assim, ó, e passa uma costura na beiradinha do viés. Fica maravilhoso, acabamento de alta costura. Mas eu estou fazendo com overlock. Então, quem tiver overlock, faça com overlock. Mesmo com overlock, quer fazer com viés? Faça com viés. Quem não tem overlock, não tem o viés, aproveita o zigue-zague da sua máquina e faça maravilha. Monte essa peça linda. O que eu fiz aqui? Então, já overloquei o decote. Vou fazer em seguida, já juntei até uma parte, um dos ombros, para mostrar para você o resultado depois. Então, como nós vamos fazer aqui, ó. Direito com direito da peça. Então, aqui eu tenho o direito das minhas costas. Vou jogar o direito da frente sobre o direito das costas. Vou alfinetar aqui e depois eu vou alinhavar e passar na nossa máquina reta para depois passar na overlock. Agora, algo muito importante, mais uma dica. Percebam aqui, ó, eu tenho uma sobra. Eu vou trazer assim, para visualização, talvez ficar um pouco melhor. Olha só a sobra que tem. Costas está aqui, frente está aqui. Esta sobra aqui é necessária. Sabe por quê? Porque você vai fazer isso aqui com ela, ó. Você vai dobrar essa sobra sobre as costas. E vai fazer isso aqui, ó. Vai segurar assim. Ó, então veja, aquela sobra, ela vai ficar dobrada sobre as costas. Pronto, vamos passar a costura e eu já vou mostrar agora para vocês como vai ficar isso pronto. Olha só, e aí em seguida vamos para o overlock. Ó, 1 centímetro de costura. Não esqueçam também de sempre testar o ponto da máquina. Meu retalhinho está aqui do lado. Eu já testei o ponto da máquina. Mais uma dica, não esqueçam do retrocesso. E importantíssimo, sempre observem a agulha de acordo com o tecido que vocês vão costurar. Eu estou costurando viscolinho. Estou usando que agulha? Estou usando a agulha número 11. Então, passado a costura, vou tirar os alfinetes. Passe alfinete e alinhave porque é viés. Você ainda não tem toda a habilidade? Então, faça isso. Venho aqui, corto esse monte de linha e fio que é necessário, já ir deixando a sua peça muito bonita, já acabadinha, sem fio, sem linha pendurados. Vou virar agora. Olha o resultado, ó, mais linha aqui. Aqui está a nossa costura. E agora eu vou virar para vocês verem o resultado. Aqui eu vou passar overlock.
Já trago em seguida já overlockado. Mas olha aqui, ó. Olha quando eu viro. Olha o resultado. É interessante que isso aqui, ó, ele vai jogar o decote para dentro para que o acabamento da frente não fique virando para fora. Esse 1 centímetro aqui faz com que o nosso decote fique certinho lá para dentro, tá? E isso nós vamos ver melhor a hora que a peça estiver montada. Vou overlocar agora aquele pedacinho, o ombro. Estou overlocando agora os ombros e nós vamos colocar as mangas. Prontinho o nosso ombro. Vamos colocar as mangas agora. Veja o resultado da junção do nosso ombro. A nossa blusa já começando a ter formato, a aparecer. E olha só para isso, olha esse ombro que maravilhoso, olha só esse acabamento. Olha a junção de frente e costas, isso aqui, olha. Olha só que acabamento primoroso, porque ó, olha o que aquela dobrinha faz, olha só. Olha o que aquela dobrinha faz, olha o resultado dessa dobrinha, onde a overlock ela fica para dentro ou viés, enfim, zigue-zague. Você tem um acabamento primoroso, onde a pessoa olha o seu ombro perfeito, acabamento de alta costura, certo? Então agora nós vamos colocar as nossas mangas, as temidas mangas. Então vamos agora iniciar a colocação da nossa manga. Vejam só aqui comigo, costas e frente, a peça colocada, nossa blusa está voltada o direito para mim, então ela está pelo direito. A minha manga, pelo direito também. Lembre, eu fiz um piquezinho marcando quem era a frente. Fiz um piquezinho quando eu cortei. Um piquezinho também marcando o meio. Então, eu fiz aqui um piquezinho marcando o meio, um piquezinho marcando frente, lá na segunda aula, quando nós cortamos. Aqui está no direito, aqui está no direito e direito. Costas, frente, costas, frente. Vou fazer o quê? Olha só, a costurinha do embebimento, que foram 2 costuras que eu passei, que são essas linhas compridas aqui, que eu inclusive já expliquei que não pode franzir, é embebimento. Então o que o embebimento faz? Olha essa manga em cima da mesa ali, olha o redondinho que fez na manga sem mesmo colocá-la. E ela não está franzida, ela está embebida. Não pode franzir, porque não é esse o conceito dessa manga. Vou jogar sobre, vou fixar esse meio no piquezinho, alfineto e fixo as extremidades. Então, cava, final da cava e final da manga, coloco um alfinete, final da cava, frente, final da manga, frente, alfinete colocado. Agora, eu vou puxar essa peça para cima, agora eu viro. E aí, eu vou ajeitar o meu embebimento. Se ele estiver muito embaixo, eu vou trazer ele mais para cima. Por quê? Ó, só fazendo assim, ó, é fácil, ó. Só na manga. Ajeito o embebimento e ele tem que ficar na extensão. Olha só a medida dele. Na extensão da manga. Então, ele não fica maior, ele não pode ficar maior que a manga. Também não pode ficar menor. Se estiver menor, eu puxo, eu solto aqui essa linha para ele acomodar na extensão da cava. E agora eu venho aqui com alfinetes para facilitar o meu trabalho, para segurar, alfineto primeiro, e até o mais craque na costura, ainda mais quando se corta no viés, alinhava a manga para costurar, fica muito mais fácil, para não acontecer de repente, dobrar a costura, ou o embebimento sair do lugar. Vejam só aqui, ó, eu tenho aqui
a cava está sobrando. O que eu preciso fazer aqui, ó? Solto esse alfinete do lado que está sobrando, venho aqui na manga, ó, o que eu vou fazer. Ó, soltei aquele embebimento e olha só o que aconteceu, ó. Ela ficou na extensão, na medida certinha. Agora sim eu posso juntar aqui, ó, porque está na mesma medida. Então, tudo tem que ser feito com carinho, com cuidado. Agora, nós vamos alinhavar. Para você que tem dificuldade, de repente, a sua pergunta é: poxa, Silvia, mas não sei nem alinhavar. Não tem problema. Vou te ensinar aqui, olha. Peguei uma agulha. A diferença de alinhavo quando se prende e costura, quando a gente vai experimentar, é diferente do alinhavo quando a gente vai só segurar a costura para costurar, as peças para costurar. Então, aqui eu estou simplesmente segurando as partes para costurar. Então, eu venho aqui, ó, dei uma laçada, fixei, eu não gosto muito de nozinho, então eu dei uma laçadinha aqui. A hora que eu dei uma laçadinha, aí eu começo com alinhavos maiores. Eu posso fazer isso aqui, ó. Para você que não está acostumado a alinhavar, não sabe o que é um alinhavo, isso é um alinhavo para juntar partes para costura. É diferente do alinhavo quando a gente vai experimentar a roupa, porque aí tem que ser um alinhavo mais juntinho. Seria a mesma coisa aqui, só que esse alinhavo teria que ficar mais juntinho. Olha, e percebam que eu já vou alinhavando, não na beiradinha lá, mas com a margem, porque eu já estou acostumado usando a margem de aproximadamente 1 centímetro. Se de repente você ainda não está acostumado com essa margem, o que você vai fazer? Você marca com giz ou uma caneta de bordado, pega a fita métrica e marque, ou deixa aproximadamente o que você imagina ser 1 centímetro. Finalizado aqui, vou finalizar e em seguida nós vamos para a máquina, ok? Alinhavamos, então agora nós vamos passar a costura de 1 centímetro. Silvia, mas você não marca? Você poderá marcar, como já expliquei, ou então, olhe só aqui na máquina. Ela tem as marcações dos dois lados. Então, quando você posicionar debaixo da agulha e chegar até esse primeiro ponto, aqui é 1 centímetro, aqui é 1,5, aqui 2 centímetros de costura. A mesma coisa do outro lado. Então, vou posicionar meu tecido aqui e vejam só que eu estou passando próximo de 1 centímetro, porque essa peça toda foi modelada com 1 centímetro de costura. Abaixei, comecei a costura, dei retrocesso, não esqueçam. E aí, vou contornando toda a minha cava junto com a manga, com 1 centímetro de costura, sempre, ó, puxando o tecido de baixo, porque agora você tem mais tecido embaixo, você tá fazendo junção de partes, para que o tecido não te traga surpresas depois, se de repente ele dobra debaixo da sapata e costura partes indesejadas. Então, olha só, com calma, você vai fazendo isso aqui, ó, ajeitando o seu tecido até para passar no lugar certo. Ó, venho aqui, estou usando a própria régua da máquina de 1 centímetro. Olha só a reguinha aqui, ó, 1 centímetro. Veja o zerinho ali e o meu tecido rente aqui, olha. Então, aqui eu já tenho a margem. Se é 1 centímetro, 1,5, 2, você alinhavou, vem direto para a máquina. Finaliza com retrocesso. Vou mostrar para você agora o resultado dessa costura. Isso aqui ainda está com os pontos de embebimento que deverão ser tirados. Você pode pegar um desmanchador de costura ou então uma agulha grande, maior, né? Não ponta fina, porque tem que tomar cuidado para não puxar fio do seu tecido. E aí você faz isso aqui, ó. Você pode quebrar, não puxe assim,
ó, franziu, ó, corta um pedacinho, aí você continua puxando, porque senão vai estragar o seu trabalho, ó. Então, nós vamos quebrar toda essa linha, que é a linha de embebimento, ó. Tirei a linha de embebimento, a primeira, tiro a segunda, para quê? Para realmente ver o resultado. Olha o resultado, olha o redondinho aqui dessa manga, que coisa maravilhosa. Esse leve franzidinho ainda é porque não tiramos a segunda costura de embebimento, que nós temos que tirar. Olha só, conforme eu vou tirando a costura de embebimento, olha o efeito. O que eu vou fazer agora? Vou passar na overlock toda essa parte aqui. Então, agora eu vou dar acabamento com overlock nesta parte. Como? Assim. Deixa eu só trazer a minha cadeirinha para cá. Para você que tem overlock, uma dica muito importante, se for uma overlock industrial, sempre que você ligar a sua máquina, espere o ronco do motor estabilizar para que você não queime o motor da sua máquina, tá? E de que lado aqui eu vou passar? Porque até o overlock tem direito e avesso. Como eu vou passar? Este lado aqui, não é o lado de baixo da manga. É o lado superior da manga, porque a overlock tem direito e avesso, e o lado direito da overlock tem que ficar para cima, para ficar bonito o nosso acabamento. Então, vamos lá, overlocar as nossas mangas. Já deixei semi-preparada a outra. Sempre façam todos os processos necessários de uma vez. Então, vai montar uma manga, já monta, vai montar mangas, monte as duas mangas na costura reta, vai para overlock, já passe as duas mangas na overlock, para não perder tempo. Como eu já havia deixado pronto, então nós temos aqui o resultado das nossas duas manguinhas colocadas. E agora falta o quê? As laterais, que se vocês observaram, eu montei com a lateral aberta, porque fica muito mais fácil a montagem da peça. Isso é para camisas e para blusas. Dica da Silvia Cordeiro, anote aí, sempre com a lateral aberta fica muito mais fácil. Vamos montar as laterais agora. Muito bom. Montando as laterais. Peça pelo avesso. Então, agora a nossa blusa, vamos colocar a nossa blusa, agora ela tem que ficar no avesso. Vou trazer essa lateral junto aqui para ficar mais fácil. E agora os truquezinhos, os lados que essas costuras deverão ficar para ficar um acabamento bonito. Então, temos aqui junção das partes. Como? Final da peça, uma com a outra, sem sobra, não deverá sobrar nada aqui. Principalmente se for viés, se a gente não tomar cuidado, fica um maior que o outro. Debaixo da cava, as costurinhas têm que se encontrar, costura com costura. Então, eu faço isso aqui, costura com costura da cava, e voltada para barra da blusa, a costura da manga. Não, ela vai ficar voltada para cá? Não, de forma alguma. Ela vai ficar voltada para a barra da manga. Então, esta aqui, olha, essa costurinha da junção das cavas ficarão voltadas para baixo. Para baixo onde, Silvia? Para a manga, tá? Para a direção da manga. Então,
Juntei as extremidades e percebam que é viés e não sobrou nada. Sabe por que não sobrou nada? Porque nós modelamos, fizemos uma modelagem maravilhosa. E falando disso, o nosso corte também foi sensacional. Tivemos todo o cuidado em fazer todos os processos. E aproveitando, é isso e muito mais que eu quero ensinar para você. E por isso estou preparando um programa sensacional, maravilhoso, especialmente para você que quer costurar muito, que quer fazer muita moda, muita coisa bonita. Não tenha medo de colocar alfinete, coloque mesmo o alfinete para facilitar o seu trabalho. Olha, alfinetei esse lado, bonitinho, mostrando certinho. Olha essa manga aqui, ó. Olha essa direção. A direção que a costura deverá ficar, voltada para a manga. E faremos o outro lado, a mesma coisa agora. Virei aqui. A mesma coisa desse lado. Vou alinhavar e já passaremos costura. Já alinhavei as duas laterais e agora vou passar a costura na máquina reta, usando também aqui aquele 1 centímetro retrocesso e vamos lá. 1 centímetro de costura nas duas laterais. Comecei de baixo para cima porque fica mais fácil, porque essa costura está virada para a manga, as duas costuras, então fica mais fácil para não correr o risco de virar as costuras, as sobras. Então, finalizei, retrocesso, vamos para o outro lado agora, viro a nossa peça para o outro lado e inicio novamente aqui. Comecei a costurar, retrocesso e sempre obedecendo a margem de costura. Ai, que delícia! Quase ficando pronta a nossa blusa. Não vejo a hora, ansiosa para mostrar para vocês o resultado. Que delícia! Olha, finalizando aqui. Vamos então costurar, fazer nossas barras. Tem dicas aqui da modelagem que vocês vão entender agora, inclusive que eu disse, olha, estou fazendo a barra deixando 2 no comprimento da blusa, 2 para barra. Depois, na manga, eu falei, estou deixando 3. Tudo isso para quê? Para passar informações para vocês, informações diferentes, e vocês vão entender agora o porquê dessa diferença de centímetros. Então, me acompanhem aqui. Na modelagem, deixei 2 centímetros no comprimento da nossa blusa. Olha só, traçado costas com 2, traçado frente com 2 para a barra. 2 centímetros para a barra. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que obedecer aqui. Mas o que eu vou fazer? Quando eu quero... eu vou fazer uma barra de 1 centímetro, ou seja, já deixei prontinho aqui para que vocês entendam. Eu já vou, olha só o que eu fiz, ó. Então, aqui eu tenho 1 centímetro de barra, ó, 1 centímetro. Aqui eu tenho 1 centímetro. Como foi que eu fiz? Por que 1 centímetro? Eu dobrei 1 sobre 1. Mas para dobrar 1 sobre 1, eu não vou marcar 1, eu vou marcar 2. Olha o jeito tranquilo de vocês fazerem barra aí na casa de vocês. Não é porque a barra é de 2 que eu estou marcando 2. Eu estou marcando 2 porque eu vou dobrar 1 sobre 1. Então, aqui, ó, pego a fita métrica e marco 2 centímetros. Então, vou marcar 2 centímetros ao redor todinho desta barra, tá? Do comprimento da blusa. Depois que eu marquei, amigo número 1 de costureira,
Fica a dica para vocês que são iniciantes e não sabem disso, é esse senhorzinho aqui, o ferro de passar. Coloquei aqui numa temperatura. Sempre que vocês forem usar o ferro, olha só, eu já testei, então eu sei a temperatura correta. Mas vocês aí, de repente, você vai fazer a peça, você ainda não sabe. Então, o que você tem que fazer? Pegar um retalho, pega um retalho e faça isso, ó, num pedacinho, para ver se a temperatura do ferro está correta, para não queimar a sua roupa. Já pensou que desastre, né? Tudo prontinho e aí a hora que vai passar a sentar costuras, queima. Então aqui, ó, os 2 centímetros que eu marquei, eu vou fazer o quê? Venho com o ferro de passar, vou dobrar aqui, ó, na bordinha, ali na marcação, e venho com o ferro e vinco. Ao vincar, eu terei o quê? 1 centímetro, porque eu quero a minha barra de 1 sobre 1. E já vou explicar para vocês por que 1 sobre 1. Olha só, o acabamento das costas. O meu acabamento das costas, ele tem 1 centímetro. Então, quando eu dobrar essa barrinha aqui, 1 sobre 1, ela vai acompanhar este acabamento. O acabamento da barra vai acompanhar o acabamento do decote costas, então vai ficar bonitinho. Olha só. Aí eu venho aqui novamente. Ah, Silvia, mas eu não tenho habilidade. Não tem problema. Você vem aqui novamente. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema, não tem que ter pressa quando tá fazendo um acabamento primoroso, um acabamento bonito. Vem aqui novamente, eu tô fazendo só um pedacinho, mas é para fazer a extensão toda. Então, quando eu vou marcar a primeira vez, eu marco a extensão toda, eu não marco só um pedacinho e vou fazendo pelas metades, não, tá? Então, ó, ao redor todinho, eu vou marcar 1 centímetro primeiro. Aí, da margem de baixo para cima, marquei novamente 2 centímetros, ó. Então, na primeira marcação, 2 centímetros, dobrei e tenho 1. Aí, marco novamente, da extremidade para cima, 2 centímetros novamente, tenho... A hora que eu dobro, aqui, eu tenho novamente o quê? 1 centímetro. Lembrando, é um pouco mais complicadinho, porque agora nós estamos com esse tecido no viés. Então, como ele não está no fio reto, ele está no fio de 45 graus, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu não marcar direitinho, esta barra, ela vai enxarutar toda. O que é uma barra enxarutada? Se eu marcar com medidas diferentes aqui, vocês já viram aquela barra que ela fica toda torcida, toda feia, parecendo um chiclete espichado? Então, isso acontece quando nós não obedecemos a margem e num lugar a gente marca 1 centímetro, no outro lugar tá com 1,3, no outro tá com 1,5, aí volto para 1 centímetro outra vez. Cada espaço da barra está com uma medida diferente. Aí vai fazer o quê? Vai entortar toda a barra, né? Não vai entortar a costura. De repente a sua costura tá retinha, mas na hora de você marcar a barra, você não marcou corretamente, você marcou com medidas desiguais. Fez isso aqui, o que você vai fazer? Vai pegar o alfinete, lembra que eu sempre falo, nosso alfinete, gente, como o alfinete ajuda. E depois alinhavar também. Peça cortada no viés, até hoje eu não vi nem o melhor profissional costurar sem alinhavar primeiro. Para ficar bonito, lógico, de repente quer fazer sem alinhavar, ok. Mas o resultado nós não podemos garantir uma peça cortada no viés sem alinhavo para montagem. Principalmente se eu estou fazendo algo que eu quero que dê um resultado primoroso, bonito. Então assim, ó, vou colocar alfinetes até o final e depois venho com alinhavo. A mesma coisa, olha, vai ficar assim, ó. Que bonitinho. Outra informação muito importante ao marcar a barra.
Já compraram roupas? Porque comigo já aconteceu. De eu comprar roupa que a costura está um lado voltado para frente, o outro lado está voltado para as costas. Toda vez que você faz uma barra, olha só isso. Eu encontro aqui as costas e vou trabalhar aqui esse pedacinho para mostrar. Olha, a costurinha tem que estar todas passadas, porque a hora que eu termino a peça, eu passo as costuras. Aqui onde a gente tem overlock, sempre coloca um tecidinho em cima, porque o que vai acontecer? Se você passar ferro quente em cima da overlock, sabe o que acontece? Queima o fio, porque é fio de poliéster, é plástico. Então, cuidado com o ferro quente em cima da overlock. Põe um tecidinho para proteger. E essa costura aqui, olha, aqui é a nossa costa. Eu sei que é costas por causa do vezinho aqui, certo? Então, aqui é costas. Olha essa costura. Fica voltada para as costas. Então, ó, sentido costas. Não joga essa costura para frente. Sempre voltada para as costas, certo? Vou agora dar a dica do porquê dos 3 centímetros de barra para manga. Então, olha só aqui, eu deixei ao traçar 3 centímetros para barra. Porque eu quero ensinar um outro acabamento para você. E ali, aquele acabamento que eu ensinei da barra, é justamente porque nós estamos fazendo uma peça delicada. Ao fazer uma peça delicada, eu não vou overlocar essa peça, a barra, e simplesmente virar. Fica um trabalho grosseiro. Então, além de acompanhar, fica muito mais bonito, porque está acompanhando 1 centímetro do decote. Mas, Silvia, mas e a manga? Por que na manga, então, você não usou a mesma regra? Porque fica um tanto estranho você pegar uma manga que ela tenha, principalmente se é uma manga comum. Se fosse uma manga godê, uma manga com bastante fluido, ficaria bonito, barrinha de lenço, ou até poderia sim fazer a barra de 1 sobre 1. Mas aqui é uma barra comum, então ela tem que ter no mínimo 2 centímetros. E como eu disse, nós não vamos jamais trabalhar o quê? Deixa eu trocar as tábuas aqui. Nós não vamos passar overlock para depois simplesmente virar. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó. Se você tiver na sua casa essa pecinha aqui para passar manga, isso aqui é ótimo. Deixa eu virar para facilitar o nosso entendimento aqui. Da mesma forma como eu fiz, eu vou virar agora diferente. Lá eu virei 1 sobre 1 na barra do comprimento da blusa. No comprimento da manga, eu vou virar 2 sobre 1. Então, o primeiro processo é o seguinte, eu vou marcar 2 porque eu vou virar 1. Percebam que sempre que eu vou fazer uma barra, eu faço o quê? Eu marco o dobro do volume que eu quero dobrar. Então, olha, marquei aqui 2 centímetros. Ó, marcando 2 centímetros da margem. Então, vou marcar aqui, ó, 2 centímetros. Já deixei até marcadinho. Marquei 2, o que eu vou fazer? Olha só. Por que disso? Imagine se eu tivesse marcado 1 aqui onde está o vinco, eu ia ter que ficar me esforçando, sofrendo, suando para dobrar. Assim não. Se eu levar esta extremidade, a pontinha, onde eu marquei e passar o ferro, olha como fica fácil. Tenho 1 já. Agora, o que eu vou fazer? Eu não preciso de 2 sobre 1? Então, se eu preciso de 2 sobre 1, eu venho aqui e marco quanto? Eu disse que é sempre o dobro? 4. Se eu marcar 4 aqui, olha, ao marcar 4, eu venho aqui, ó, e dobro a extremidade agora sobre os 4 que eu marquei. E o que nós teremos aqui? Olha aqui o que nós teremos. 2 centímetros. Teremos aqui
2 centímetros. Então, o que eu fiz? Marquei primeiro, recapitulando, marquei 2, dobrei, tenho 1. Marquei 4, dobrei, vinquei, tenho 2. Não fica muito mais fácil? O que fazer agora? Isso tem que ser feito primeiro a primeira dobra e a primeira passada em toda a extremidade. Depois que fizer isso, aí sim vem com alfinetes de fora a fora, que vai ficar com este formato aqui. Então, ela vai ficar todinha assim, toda certinha, que eu já deixei preparado. Aí, é necessário o quê? É necessário alinhavar. Ó, vou colocar aqui, olha, todinha. E depois, gente, ó, quando faz isso aqui, você já tem praticamente ela pronta. Quando você passar a costura aqui, você já tá com a blusa pronta para vestir, porque ela praticamente está toda passada. Muitas vezes a gente fica naquela dúvida, uma costurinha que você passou e de repente você acha que a costura não ficou legal. Muitas vezes é simplesmente falta deste amiguinho nosso aqui, o ferro de passar. Então, não esqueçam, amigo número 1 da modelista, da costureira, da piloteira, além da máquina de costura e de uma boa modelagem, quando está montando a peça, é o ferro de passar. Eu vou alinhavar aqui agora, em seguida nós vamos para a nossa máquina de costura. Tudo alinhavado, agora nós vamos para a máquina de costura. E aqui, lembrem-se que eu falei que não precisa alinhavo muito juntinho, quando pode ser alinhavos mais espaçados quando a gente está fazendo junção, né, de partes, e que quando nós vamos experimentar a peça, alguém vai experimentar essa roupa, aí o alinhavo tem que ser mais firme. Mas tem mais um truque aqui para eu passar para vocês. Eu vou começar a costurar. Aqui, alinhavei tudo bonitinho. Olha esse alinhavo, que ele está próximo da margem, bem próximo da margem. Parece até costura já. Eu comentei logo no começo, nas aulas anteriores, que eu gosto muito de usar a linha da cor do tecido, porque se de repente, agora eu tenho que bater bem certinho aqui, bem rente. Se pegar no ponto em cima e ficar difícil para desmanchar, eu não vou ficar puxando. Eu tento tirar o máximo, vou tirar o máximo de alinhavo, e se de repente algum fixar aqui no meio junto com a costura, não tem problema, porque tá na cor do tecido. E aqui, tanto a costura de cima como a costura de baixo, ou seja, a costura da manga como a costura do corpo da blusa, sempre voltados para as costas. Os dois voltados para as costas. Quando eu vou começar uma barra, eu tenho que começar da lateral da blusa. Então, aqui, ó, estou fazendo a barra da blusa. Vou começar de uma das laterais. Lembrem-se sempre, não se esqueçam, linha passada nesse orifício da sapata e jogada para trás, e sempre uma linha longa para não ter surpresas, para ela não dar um solavanco e sair do lugar. Aí desço aqui a agulha no lugar que eu quero passar, e aí começo a passar a costura, colocando meus óculos, e vamos lá. Já testei o ponto da máquina, retrocesso, e aí nós vamos, ó, bem rente. Então tem que ficar o mais rente possível para ficar bonitinho. Uma dica que eu dou para você é o seguinte: usa sempre a agulha, esse orifíciozinho aqui da sapata, uns 2 milímetros para dentro da margem do tecido, vai dar certinho. Ou então, você pode providenciar uma sapata
de pesponto, que ajuda também, a sapata de barra, ela ajuda também. Mas para você que está iniciando, essa sapata é melhor porque ela firma o tecido dos dois lados. Então ela te auxilia para o tecido não ficar escorregando. Ó, vou fazer a volta toda. Aqui também tem mais uma facilitação. Olha aqui, ó. Eu tiro a bandeja da máquina. Vocês vão ver na hora de fazer a manga, como isso facilita. Esse aqui tá bem amplo, então a barra tá ampla, ela não está difícil. Mas na hora de fazer a manga, facilita e muito. Estou chegando no final aqui. Olha só como eu vou terminar. Eu tenho que terminar onde eu comecei. Então, costura tem que ficar sobre costura aqui. Então, vem devagar. Vai um pouquinho à frente de onde começou a costura e dê um retrocesso. Nunca para encostado, mas sobre a costura. Vamos fazer a nossa manga agora, depois nós tiramos os alinhavos. Então, aqui, ó, fazendo a manga, começo por onde? Ó, puxei a linha, jogo essa linha para trás. Vou começar debaixo do braço e dessa forma aqui, ó. Olha que facilidade, ó. Ó. Enfiei aqui. Se a sua não tiver, se a sua máquina não tiver isso, não tem problema. Isso é uma das facilitações das máquinas modernas. Dou retrocesso e faço o mesmo. Olha como ela gira fácil. Ela vai passando aqui ao redor, então você não precisa ficar ajeitando, ela vai girando. E finalizo onde comecei, sempre 1 centímetro à frente sobre a primeira costura que se iniciou. Depois eu vou fazer a limpeza, então só corto aqui, vamos para outra manga. Puxo novamente, jogo para trás. Não se esqueçam disso, que isso facilita. Venho aqui, posiciono onde eu quero, abaixo a agulha e aí vou começar. Retrocesso, sempre começando na costura. Linha de alinhado aqui. Que delícia, a nossa blusa ficando prontinha. E olhem só no que passou, o vinco aqui, ó, já tá prontinha. Só tirar os alinhavos, a blusa já está até passada para você entregar para o seu cliente ou então para você vestir. Porque com esses processos que fui ensinando aqui, até o passar da roupa já está pronto quando você finaliza. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente tirar os alinhavos e em seguida nós veremos o resultado disso tudo. Maravilha! Que costura bonita! Eu fico encantada, gente. Sério mesmo. Mesmo que seja coisa que eu já sei fazer, quando eu faço e vejo esse resultado primoroso, eu fico tão feliz, mas tão feliz. Mesmo que seja uma coisa simples, quando você faz com amor e vê o resultado, é simplesmente fantástico, muito legal. Vou tirar os alinhavos e nós vamos então ver a finalização dessa peça. Olha só o resultado do nosso trabalho de hoje. Colocação das mangas, fechamentos laterais, muitas dicas de acabamento. Você que não tem overlock, então sabe que é possível costurar tudo com viés, uma máquina reta,
fazendo viés, colocando viés ou então zigue-zague, certo? Muito mais eu tenho preparado para você. Esta blusa é apenas um petisco, é apenas uma pequena amostra do que você será capaz de fazer, pois preparei um programa de treinamento tão maravilhoso que, se você souber, você não sabe, mas eu vou te passar um programa de treinamento para você que quer se tornar uma profissional de sucesso. Vai ficar só nessa blusa? Não, tem muito mais. Tem saias, tem blusas, tem vestidos cortados no viés, vestido tubinho, tem camisete. Já pensou você fazendo aquela gola e aquele colarinho maravilhoso? Pregando vários tipos de revés, vários tipos de acabamento, fazendo aquele spencerzinho chique, aquela calça que veste maravilhosamente bem, conseguindo pregar elástico, fazer diversos tipos de barra. Já pensou você costurando como ninguém? Pensou nisso? Isso é possível. Aí eu recebi muitas perguntas. Para quem é esse programa de treinamento, Silvia? Esse programa de treinamento é para quem tem pouco ou nenhum conhecimento, para começar do absoluto zero, ou se já tem um certo conhecimento e não sabe modelar, muitas vezes não sabe dar acabamento, ou até aquela pessoa que já tem um certo conhecimento, que conheço várias, que costuram qualquer coisa, mas não sabem modelar. Acham que modelagem é um bicho papão. Não! Nesse programa eu vou mostrar para você como é fácil. E melhor ainda, de repente a pergunta: como eu modelo sob medida? Gente, esse programa, usando essa metodologia, porque como eu preparei esse programa? Foram anos de estudo para colocar no mercado de moda o que há de melhor em modelagem, em costura, em acabamento, para que você não perca mais tempo. Sabe por quê? Quero costurar para mim. Então, neste programa, nós nessa peça tiramos direto por numeração, mas é possível fazer sob medida. Você fará sob medida, estilizando as suas peças, personalizando as suas peças. Pense só, você costurando como ninguém. Na nossa próxima aula, eu irei mostrar o conceito desta peça. Como nós chegamos nesse resultado incrível. Vou fazer uma produção mostrando como irei usar essa peça e falarei sobre a importância do mundo da costura. Eu tenho certeza que depois dessa próxima aula, você alcançará 100% de aprendizado da Semana da Costura. Te vejo lá. Beijos!